Olá, crianças, boa noite, a paz do Senhor. Como eu combinei com vocês na live que a gente fez agora à noite, eu vou estar também postando, né, no YouTube lá, os livros, a lição bíblica que a gente estudar na live, para as crianças que não conseguirem participar, tá bom? Bem, eu mostrei para vocês o livrinho, o qual nós vamos estar estudando, né, nos próximos dias aí, é o Clube dos Investigadores da Bíblia. Então, nós somos agora, nesses dias, né, nós vamos ser os investigadores da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia e conhecer sobre Deus. Nesse livrinho, né, vem a lição bíblica, né, a lição, a história para você estar estudando, e vem também umas atividades para você fazer, né? Como eu falei com vocês, quem completar todo o livrinho e participar ao máximo das lives e dos estudos aqui, vai ganhar um diploma no final, um certificado, tá ok? Então, a gente vai ter nos próximos 3 meses com esse estudo aí dos investigadores da Bíblia. Nós vamos formar esse clube aqui, né, pela internet. E logo, logo a gente vai estar de volta na nossa igreja, né, na Igreja Batista Ministério Aliança. Mas enquanto isso, graças a Deus nós temos esse recurso aqui, amém? Então tá, então nós vamos começar, eu vou fazer um resumo, né, da aula que a gente teve lá na nossa live. E quem não tiver o livrinho, como eu falei, né, pode buscar lá na igreja, que eu deixei na secretaria. E se precisar que eu mande para casa também, é só me chamar no zap que a gente conversa, a gente combina, tá bom? Então tá, então vamos começar? Vamos orar primeiro? Então vamos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua Palavra, Senhor, com as crianças. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que nós possamos aprender mais e mais a Tua Palavra e Te conhecer cada dia mais, Deus. Guarde as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, Senhor, a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a Bíblia, né? Essa daqui, né? Tem Bíblia de capa rosa, capa preta, a minha é de capa rosa. A Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Nós sabemos que ela é dividida em um Velho e um Novo Testamento. No Velho nós temos 39 livros e no Novo 27, né? No Velho Testamento nós temos o livro que fala da criação, das leis de Deus, nós temos os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, né? Que fala da vinda de Jesus. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, né? Que falam do nascimento de Jesus, a morte, a ressurreição, né, os milagres que ele fez aqui na terra. Nós temos também um livro que conta a história da igreja. Nós temos as cartas dos apóstolos e temos o livro de Apocalipse, que fala da segunda vinda de Jesus, quando ele irá levar a igreja dele, né, para viver com ele eternamente no céu, né, viver a eternidade com o Senhor, né. Nós sabemos que a Bíblia, foram 40 homens quem a escreveu, mais ou menos 40 homens. E eles escreveram inspirados por Deus. E o autor da Bíblia é Deus. Só tem um autor, que é o nosso Deus. Deus é o dono da história que está na Bíblia. Amém? Né? Nós vemos também na Bíblia que Deus ele nos ama muito, né? Nós somos muito importantes para Deus, né? Deus criou todas as coisas e nos criou. Ele nos criou porque nos ama, né? E Ele quer que a gente também aprenda a amar Ele e a obedecê-lo, né? Hoje, no nosso estudo, o tema vai ser como é Deus, né? Com esse tema aqui, como é Deus, nós vamos aprender 5 características de Deus, né? E a primeira característica que nós vamos aprender de Deus é que Deus, ele é um Deus, pessoal, né? A Bíblia, lá no livro de Isaías, vou abrir aqui pra gente ler, No livro de Isaías, no capítulo 45, 5, fala assim, Eu sou o Senhor, nenhum outro há, não há Deus além de mim. Deus, ele não é uma força como as pessoas ficam falando. Deus é um Deus pessoal. Ele me conhece e te conhece, ele conhece cada um de nós. E ele se agrada quando nós desejamos conhecer ele. E ele quer que nós o amemos de todo o coração. Jesus, quando esteve aqui, disse para que a gente ame a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, né? Então, Deus, ele é um Deus pessoal. Amém, crianças? A segunda característica de Deus, é que Deus, ele é
espírito. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, fala assim, ó: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós devemos adorar Deus em espírito e em verdade. Deus, ele não tem um corpo como a gente, né? Deus, a gente não consegue ver ele, né? Porque ele é espírito. E nós não podemos jamais fazer nada, nenhuma imagem para representar a Deus, né? Qual é o primeiro mandamento que nós temos de Deus lá no livro de Êxodo? É: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo é: não farás para ti imagem de escultura. Nós não podemos, né, fazer imagens para adorar a Deus. Nós conhecemos Deus à medida que nós lemos a palavra, né? E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos conhecer Ele e cada dia nós vamos amá-lo mais e mais. E assim nós vamos obedecê-lo, lendo a palavra dele. Então, Deus, ele é espírito. A terceira característica de Deus é que Deus, ele é, glorioso. Não se pode descrever a glória de Deus. Ela é muito, mas muito brilhante. Ela brilha mais do que a luz do sol, né? A gente não consegue olhar o sol, quanto mais ver a Deus. Nós não podemos ver a Deus. A Bíblia fala que certa vez o homem pediu a Deus que queria ver Deus. Esse homem era Moisés. Deus disse para ele que ninguém poderia ver a face dele e permanecer vivo, né? Ninguém suportaria ver a Deus, né? Então, Deus falou para Moisés, então, que ele iria deixar ele ver um pouquinho dele. Então, Deus falou que ele subisse até o monte e quando chegasse lá, ele iria colocar Moisés numa fenda, né, entre duas rochas, e ele iria passar, e quando ele passasse, ele iria colocar a mão, protegendo Moisés, e Moisés iria ver Deus, iria ver um pouquinho da glória de Deus, tipo assim, ia ver Deus passando de costas. Então, assim, ia ver as costas de Deus. Então, a glória de Deus passou e Moisés viu um pouquinho. E ele ficou todo brilhando quando ele viu a glória de Deus, né? Quando ele voltou lá para o arraial, lá para o meio do povo de Israel, o povo ficou assim admirado, porque o rosto de Moisés brilhava muito, né? Então, assim, ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. É o que a palavra de Deus fala. O único homem que viu, né? Digamos assim, Deus assim passando de costas, né, longe e protegido de Deus, foi Moisés, porque Deus, ele é glorioso e ninguém pode ver ele, né? A quarta característica de Deus é que Deus, ele é, santo. Significa que Deus é puro, perfeito, sem pecado. A Bíblia nos fala sobre que Deus, ele é luz, né? E que nele não há trevas. Luz é o contrário de trevas. Deus, ele é santo, perfeito, puro. Não existe pecado em Deus. Deus nunca peca, né? Deus é perfeito. Quer dizer que Deus é luz, é glória, ele é puro e nunca peca de maneira alguma. Certa vez, Deus deu uma visão para o profeta Isaías, né? Isaías viu uma visão do trono sublime de Deus, né? Do alto e sublime trono de Deus. E em volta do trono de Deus estavam os anjos. E os anjos ficavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória enche a terra. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, que Isaías, ele ficou com muito medo, temor quando ele teve aquela visão, porque ele viu que Deus é santo e ele é pecador, né? Deus é santo e em Deus não há pecado. Não tem como nós ficarmos na presença de Deus em pecado. Nós precisamos pedir perdão quando pecamos, pedir em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é que nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. Amém? Deus é santo. Então, a quarta característica de Deus é que Deus é santo. E a quinta característica de Deus é que Deus, ele é,
amor. Quer dizer que Deus ele ama muito você e ele deseja o melhor para você e para mim. Deus me conhece e te conhece. Né? Nós podemos saber que Deus ele nos ama porque lá na Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, fala assim, ó, que Deus tem um amor eterno por mim e por você. Fala assim, com amor eterno te amei, né? E lá também, em João 3,16, fala que Deus nos ama, que Ele mandou o seu Filho, né, seu único Filho, para morrer em uma cruz lá no Calvário por mim e por você. Jesus é o Filho perfeito de Deus que veio, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação dos nossos pecados. Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos, todas as coisas más que nós fazemos, né? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz, sente que não agrada a Deus, né? E Deus, por nos amar tanto, Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, fala assim, aqui ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Jesus ele veio e morreu no meu e no seu lugar, mesmo nós sendo pecadores. Então Deus ele prova o seu amor por nós. Ele se importa comigo e com você. E Ele quer que todos tenham a oportunidade, enquanto está aqui nessa terra, de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Crê em Jesus, que é o Filho de Deus e que Ele enviou aqui para nos salvar, né? A Bíblia fala que você crê no Senhor Jesus e confessa com a sua boca, você é salvo. Deus ama cada uma das pessoas que está nessa terra e quer que todos se convertam, volte o seu coração para Ele. Certa vez, um rei falou para Deus assim, ó, que é o nosso versículo de hoje. Ele falou assim, eu te amo, ó Senhor. Está lá no Salmo 18:1. Foi o rei Davi. O rei Davi falou para Deus que o amava. Deus, ele gosta, ele se agrada quando nós falamos que o amamos. Quando a gente faz elogios para Ele. Fala que Ele é santo, perfeito, puro, que nós amamos Ele, né? Que nós dedicamos nossa vida a Ele. Né? Nós vamos conhecer Deus, né? E vamos aprender a amá-lo cada dia mais e mais que nós lemos a palavra de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus lendo a sua palavra, né? Todos os dias. Então é muito importante você ler a palavra e você orar a Deus todos os dias, né? O nosso versículo é, eu te amo, ó Senhor, né? É importante você falar para Deus que você o ama sempre. Deus se agrada. Amém? Então, como eu falei lá na nossa live, agora, depois dessa aula, você vai pegar seu livrinho, né? Se você não tiver, você vai conversar comigo pelo Zap, ou pode mandar aí no YouTube também. Você vai ler a história, né? Ler com seu pai e com sua mãe, uma ótima devocional para fazer em família, né? Vocês leem tudo direitinho e aí façam as respostas, façam os exercícios que tem no livrinho. Tem uns exercícios para você fazer que pode ser feito em família. E além desses exercícios, eu vou mandar algumas perguntas também no Zap para vocês me responderem, tá bom? Quando você fizer o livrinho, me manda foto lá no Zap. E se você assistiu esse vídeo, curte lá e me manda uma mensagenzinha falando assim, ok, tia Miriam, para mim saber quantas crianças da nossa igreja assistiu o vídeo e que tá com a revistinha, ok? Amém? Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe vocês e guarde cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, crianças? Beijo!